Um bom dia a todas. Bom dia. Para quem ainda não me conhece, né? Eu sei que tem muita gente nova também, mas como eu já falei no primeiro dia, o meu nome é Luciane, eu sou a missionária então do Departamento da Mulher. Agora eu trabalho no departamento. Antes sempre trabalhei na comunidade junto com o meu marido, já fomos missionários em Timbó, né? As meninas de Timbó, em Concórdia, no oeste de Santa Catarina. Passamos um período de quase 6 anos também na Alemanha, na época em que o meu marido fez o doutorado dele. E agora nós estamos há 1 ano morando aqui em São Bento do Sul. Há 1 ano e à frente do trabalho do Departamento da Mulher. Na verdade, eu já estou no Departamento da Mulher há mais de 10 anos, mas assim, passei de secretária para isso, aquilo, agora eu sou a missionária do Departamento da Mulher fazem 3 anos, né, que eu estou à frente desse ministério de forma exclusiva que o Senhor tem chamado, né, e sou imensamente grata a Deus por isso. Eu quero apresentar para vocês, então, a minha família um pouquinho, né? Deixa eu só ver se dá para enxergar bem aí. Aqui, aí. Esse é o Alex, meu esposo, a Ana, nossa filha mais velha, que tem 11 anos, o Isaac, que tem 7, e o Samuel tem 3 anos. O Samuel vocês já viram por aí, né? Nesses dias. E os outros 2 irmãos estão essa semana no retiro de crianças lá em Benedito Novo. É a última vez que a Ana vai e é a primeira vez do Isaac, né? Porque a Ana, ano que vem, já vai participar no retiro de adolescentes. Então, é a última vez da Ana e a primeira do Isaac, né? E eles estão bem felizes lá. Vamos ver, sexta-feira a gente vai encontrar eles. Eles, com certeza, vão ter muita história para contar dessa semana aí, da qual Deus também pôde ter a oportunidade de falar o coração deles. E nessa manhã, queridas, nós queremos falar um pouquinho de como Deus influencia o nosso dia a dia. Ali, no bem corriqueiro mesmo, né? Nas coisas mais comuns da tua vida. O que Deus tem a ver com isso? Como é que pode, né? Um Deus de coisas tão extraordinárias, um Deus de milagres, um Deus de cura, como é que Ele pode me encontrar nas coisas tão simples da minha vida? Será que Ele se importa com isso realmente? Será? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, se você tivesse que se alimentar, né, dos frutos das suas ações, do que você teria se alimentado neste café da manhã? Se você tivesse que se alimentar dos frutos das suas ações de ontem, por exemplo, do que você teria se alimentado hoje no café da manhã? O que seria? Né? Depois nós vamos ver mais uma dica da Casselda. Prestem atenção no que ela vai falar também, né? Ela vai dizer algo sobre isso. Quais são aqueles hábitos do dia a dia que você gosta e que você gostaria de mudar também? Porque tem coisa que a gente repete todos os dias da nossa vida que a gente até acha bom, mas tem outras que você está sempre de novo querendo mudar e não consegue, parece. Começa de novo, tenta por umas semanas, desiste. Tem hábitos que são assim, né? Nem todos são bons hábitos, aqueles que a gente tem, né? Tem pessoas que têm vícios, não estamos falando só em bebida alcoólica e cigarro, mas também vícios alimentares, vícios de consumo. E sempre de novo tentam deixar isso de lado e quando vê, estão ali de novo. Ou o vício da preguiça, né? Não querer se exercitar, não querer fazer nada, estar parado, inerte. Vício de fazer compras, exato. Quando você vê, você já tem aí o cartão de crédito estourado, porque não deu conta de pagar e precisa quase que ir refinanciando todos os meses para poder viver desse mau hábito. Jogar, né? Jogar na internet, jogar no celular, que não é coisa só para a geração mais nova, nós sabemos disso, né? É algo que afeta todas as gerações, os jogos de celular. Pode ser. Não tem nada de mal você poder se reunir com as amigas para uma conversa, para estar um tempo juntas e até talvez jogar um jogo juntas. Mas quando isso se torna um excesso, né, nós falamos um pouco disso também aqui no seminário, que a Vivian nos falou, os excessos até do que é bom não é mais bom.
né? E aí, eu vou falar para vocês um pouco das minhas influências. Das influências de fé. Vocês querem que eu acenda aqui, talvez muito escuro, ou tá legal assim, tá? Então não pode dormir, por favor, né? Apaguei a luz, mas não é para dormir, ok? Vamos lá. Quais são as minhas influências de fé? No primeiro momento, minhas influências de fé foram os meus pastores da minha igreja. As pessoas que apresentaram a Cristo Jesus para mim. Hoje, a pastora da qual eu cheguei a Cristo Jesus, ela já morreu, né? E foi uma pessoa muito importante na minha caminhada de fé. Depois disso, foram discipulados, pessoas que o Senhor foi colocando liderança na minha igreja, do grupo de jovens. Os meus pais, até na época, foram líderes do meu grupo de jovens, da qual eu fui crescendo e podendo ouvir mais. Eu não cheguei à fé quando eu era criança, mas na minha adolescência. Conheci a Cristo Jesus quando eu tinha meus 14 anos. Ali eu fui apresentada a esse Senhor e conheci essa verdade. Depois, agora, da faculdade de teologia, os professores fizeram parte da minha caminhada de fé, né? E então, livros da qual eu li em todo esse período teológico. Hoje em dia eu ouço podcasts, que são, então, pessoas que conversam acerca do Evangelho também, né? Tem um podcast da qual eu participo, se chama Mulheres de Fé. Se você é uma mulher que é à frente de algum ministério, esse podcast é especialmente pensado em você, se chama Mulheres de Fé, você pode procurar lá nas redes sociais, você vai encontrar. Né? Ou pessoas que a gente vê, figuras às vezes, como a Luísa, por exemplo, que esteve no nosso último congresso de mulheres, é uma pessoa que eu sigo então nas redes sociais, vejo as coisas que ela faz, ouço. Nós já falamos um pouco sobre isso. Educação de filhos, né? Educar filhos não é uma coisa mágica da qual a gente nasce sabendo. Eu trabalho também como doula, né? Acompanho mulheres durante a gestação, parto e pós-parto. E eu sempre digo para elas no encontro, quando eu falo sobre pós-parto, rede de apoio, puerpério, eu falo que a importância de nós lermos sobre educação. Não imagine que você precisa ser guiado pelo seu coração para educar os seus filhos, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Nós precisamos entender, precisamos, lógico, olhar o nosso coração, mas não só ser guiado por ele. Então, tem também educadores da qual eu sigo, que eu ouço, principalmente, por exemplo, nossa filha Ana tem dificuldade em matemática, então ela faz as apostilas de matemática de XY para ajudar. Talvez você se reconheça em situações de sua vida. Culinária. Vamos aí ao assunto culinária, né? Quem é que deu as receitas que você sabe hoje? Foi uma avó? Foi a mãe? Uma tia muito querida? Ou você veio num retiro há muito tempo atrás e aprendeu uma receita e continua aplicando, como essa que nós aprendemos nesses dias? Talvez lá na frente você vai dizer, a Sônia me influenciou na forma que eu cozinho, a Lucília me influenciou na forma que eu faço bolachas, né? Porque ela ensinou uma coisinha ali que mudou a forma que eu faço agora. Eu não olhava para isso. Eu ainda disse para a Sônia, né? Poxa, essa ideia de pôr o requeijão entre a massa e o recheio é algo brilhante, eu não tinha pensado nisso. Ficava sempre muito seca as quiches que eu fazia. Agora eu vou pôr o requeijão ali, né? Então, nos influenciam. E assim vai, moda, música, as músicas que nós ouvimos, decoração, cuidado da casa. Muitas de vocês talvez são influenciadas quando veem a nossa página lá no Instagram do Departamento da Mulher pela Adri, né? A Adri não está essa vez com a gente aqui, mas ela faz umas mesas postas lindas, com decorações, muito bonita, ela sempre coloca isso, né? E muitas aqui já falaram, eu agora sempre faço uma mesa tão bonita para minha família, porque eu vejo a Adri fazer, eu penso, puxa, que legal, eu queria poder servir minha família dessa forma, né? Então, são coisas que vão mudando os nossos hábitos. E hoje, eu já tenho o hábito também de poder servir uma mesa dessa forma. E assim com a nossa saúde, compras de livros e vai. Nós somos influenciados e temos os hábitos que não são feitos da noite para o dia. Pensem nisso. Hábitos não se criam de um dia para a noite. Hábitos se criam a longo prazo. A longo prazo. E eles moldam, sim, a nossa forma de pensar e agir, muitas vezes. Ou sempre, na verdade. Então, próximo slide, aquilo que colocamos no centro do nosso coração
é o que se torna necessário para viver. Pensem nisso. Aquilo que você coloca no centro do teu coração se torna necessário para você viver. Você não consegue ficar sem aquilo. Por mais que você queira deixar, às vezes, algumas coisas, você não consegue, porque ela está enraizada no centro do seu coração. Então, quais são os seus hábitos do dia a dia? O que você tem feito? Que precisa, assim, isso aqui precisa acontecer no meu dia, senão, não é o meu dia. Né? Você talvez já falou essa frase. Se eu não faço isso, para mim, dia já não presta. Né? Não é assim? Eu vou contar 2 que eu tenho. Um foi forjado pela minha mãe na minha vida, que é comer pão com banana todos os dias no café da manhã. Eu como isso desde que eu era criança. Minha mãe faz isso todos os cafés da manhã. Ela come pão com banana. E eu como pão com banana. Porque não só era... Quando eu acordava de manhã, chegava na mesa do café da manhã, o meu pão com banana já estava no prato. Entende? Ele já estava estendido no prato, né? Ele já estava ali nas suas mais diferentes formas. Eu já comi pão com banana que minha mãe fazia. Às vezes ela fazia na sanduicheira, às vezes ela fazia o pão aberto, ela esmagava a banana, passava canela, mas sempre teve o pão com banana na minha vida. E é uma coisa que hoje eu não consigo passar sem comer o pão com banana no café da manhã. Às vezes eu até mudo isso, né? Que eu estou no retiro agora, estou em abstinência de 4 dias sem pão com banana. Né? Mas vocês podem ter certeza que a hora que eu voltar para minha casa vai ser isso no café da manhã. Porque é o meu hábito, eu não consigo passar muito tempo sem ele. Né? E também ainda, às vezes, na lancheira da escola tinha o pão com banana. Ele estava sempre ali. Né? Então, algo que é colocado um hábito na nossa vida e vão passando anos e anos. O outro que eu tenho, que também vem da minha casa, porque lá em casa é assim, mal terminamos o último garfo, na casa dos meus pais, eu digo, né? Mas agora é na minha também, quase, né? O último garfo da comida do almoço, a cafeteira está chiando. Porque tem que ter um cafezinho após o almoço, né? Já é todo mundo já agoniado. Quem vai pôr o café para passar? Quem vai pôr o café para passar? Né? A cafeteira já tem que estar começando a fazer barulhinho, né? Porque senão... E café quente, né, mãe? Tem que estar bem quente. Então, o cafezinho já tem que estar chegando, porque ele é a sobremesa lá em casa, né? É o cafezinho. Então, eu vou dizer para vocês, meu marido também tem esse hábito. E nós 2 já fizemos as maiores correrias atrás desse café. Quando a gente está fora de casa. Às vezes, para vocês verem o quanto um hábito se forma em nós tão enraizados. Às vezes a gente está fora de casa e depois do almoço nós 2 ficamos pensando qual é o posto que a gente pode parar para pegar um café. Onde será que tem a padaria mais próxima? Onde fica o negócio do café, né? São hábitos que fazem parte do nosso dia a dia, que são forjados a longo prazo, né? E é isso que nós vamos adquirindo. E, próximo slide. Eu queria alertar você também que se você veio aqui nesse retiro para viver uma experiência extraordinária com Deus, saiba que você está aqui para ser transformada pelo Senhor no seu dia a dia, e não em experiências extraordinárias. Não que o nosso Senhor não seja o Deus, como eu falei, de milagres, e talvez você chegou à fé de uma forma inexplicável. Mas o nosso Deus também é o Deus do dia a dia, o Deus desses hábitos, o Senhor que visita esses teus hábitos, o Senhor que conhece o teu dia a dia. E é isso que Ele quer transformar. Ele quer mudar a nossa vida ali. Porque um dia Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo a esse mundo, para cada um de nós, para que Ele morresse naquela cruz pelo meu, pelo teu pecado e por aquele irmão que você não suporta também. Ele morreu por cada um de nós. E depois Ele enviou o seu Santo Espírito para que estivesse conosco todos os dias. Ele falou, eu vou embora, Ele disse, mas eu vou mandar alguém para ser o consolador de você, para ser aquele que os visita todos os dias. E isso nós chamamos de santificação. Esse Espírito Santo que está todos os dias ali conosco, nessas coisas mais simples da nossa vida. E aí o Senhor está aqui nesse retiro, sim. Mas Ele vai com você para a sua casa. Você não precisa ter medo. Porque às vezes a gente tem medo de sair daqui.
pensando como vai ser ao retornar para casa. Lá as coisas não estão legais. Lá tem as dificuldades de novo. Lá eu tenho que encarar aquela coisa que eu deixei para trás antes de vir para cá. Mas o Senhor vai com você de novo. Ele vai fazer este retorno à sua casa. Ele não vai te deixar. Ele não vai ficar aqui. Vocês podem crer nessa promessa do Senhor. Como diz no Salmo 139, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Salmo 139, 7 e 10, se você quer abrir ou anotar esses versículos. Para onde eu poderia fugir da tua presença, Senhor? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Então nós podemos crer nessa promessa desse Senhor, que é fiel, está presente todos os dias e em qualquer lugar. Mas daí talvez você diga, peraí, ok, eu entendi esse negócio de ser transformada, que Deus pode mudar a minha vida, mas como, Luciane? Ali, naquela minha rotina enfadonha, todo dia a mesma coisa. Desperta ali o celular, eu acordo, arrumo o café da manhã, as crianças vão para a escola, eu trabalho, faço almoço e depois trabalho de novo. E no fim do dia trabalho de novo. Eu sempre brinco que é terceiro turno, daí é dobrar a roupa lá em casa, né? Ou da noite. Daí dobra a roupa, daí faz não sei o quê, lá. Cada uma aqui tem sua rotina, né? E talvez você ache ela relativamente enfadonha ou sempre a mesma coisa. Como o Senhor me encontra ali? Como eu estar presa num trânsito ou esperando na fila de um consultório médico tem a ver com Deus? Sabe o que o Senhor te ensina enquanto você está presa no trânsito ou na fila de um supermercado e de um consultório médico? A espera. Tem um livro da Vanessa Belmonte que se chama O Lugar da Espera na Vida Cristã. Ela explica sobre como esperar é tão precioso e Deus trabalha na nossa vida. Enquanto esperamos, nós caminhamos com esse Deus. E Ele nos mostra que o hoje tem coisas de Deus acontecendo na nossa vida. E não só lá no final, enquanto você aguarda por aquilo que você espera. Porque talvez você ore há anos para Deus por algo que não foi respondido ainda. Mas o Senhor quer te fazer entender que no processo, enquanto você aguarda por isso, ali Ele está te transformando. A imagem e semelhança dEle, conforme Cristo, em conformidade a Cristo, como diz Paulo. Então, tem sim coisas de Deus acontecendo enquanto você espera. Talvez você olhe, parece não ver nada. Né? Eu sempre digo que é como uma semente dentro da terra. Você não vê nada, mas ela está brotando ali, tem coisas acontecendo. E um dia vai virar uma flor linda, para a honra e glória do Senhor. Perder a chave, né? Quando eu perco uma coisa, o que isso tem a ver com Deus? Quando eu perco as chaves, aí eu começo o quê? Primeiramente, eu começo a me culpar, por que eu sou tão burra e esqueço as coisas, né? Misericórdia, por que será que eu não consigo lembrar uma coisa tão simples onde eu deixei? Depois eu começo a acusar os outros que moram em casa, né? Não, só pode porque foi tu que tirou dali. Né? Só pode. Né? Aí, automaticamente a gente começa a acusar os filhos ou o marido ou quem mora com a gente, né? Ah, não, só pode porque, não sei, vocês só podem não ter colocado exatamente no lugar que eu sempre ponho, por isso que eu não estou achando, né? Então, revela coisas sobre nós. Um simples perder chave. Mostra impaciência, mostra quanto a gente acusa os outros daquilo que muitas vezes nós somos culpados. E revela também a confissão de pecados que nós temos que fazer diante do Senhor. Colocar o nosso coração diante dEle. E no falar com uma amiga no WhatsApp, né? Algo que a gente faz bastante hoje. Mais até do que se encontrar para um cafezinho, a gente fala com as amigas no WhatsApp. O que isso tem a ver com Deus? Também tem. Comunhão, caminhada de oração. Você poder ali juntas, né, servir umas às outras. Orar por aquela sua amiga, dizer, olha, eu me importo por você, vamos carregar junto isso. Esvaziar-se a si mesmo foi o que Cristo fez.
diz que ele não se apegou ao fato de ele ser Deus. Ele se esvaziou a si mesmo e fez como cada um de nós. E aí Deus deu honra a ele e deu o nome acima de todo nome. Né? Está em Filipenses. Exatamente, Filipenses 2. E aí o que Paulo diz lá, façam você o mesmo que Cristo Jesus. Esvaziem-se a si mesmo. Sirvam uns aos outros. Amanhã nós vamos ouvir essa pregação sobre servir, a influência no servir. Então, conversar com uma amiga, tomar um cafezinho, tem muito a ver com Deus também. Entendem como Deus está em tudo na nossa vida? Nós vivemos os nossos dias, tem uma frase pequenininha ali embaixo, vivemos nossos dias com fome e sede de coisas que são totalmente desnecessárias para a nossa vida, mas que já estão, às vezes, no centro do nosso coração. Examinem-se, meninas, nessa manhã, pensem, o que está no centro do seu coração e que é totalmente desnecessário, mas que nós colocamos muitas vezes em nossa rotina. Mas para sair desses maus hábitos, não basta só, boa vontade, como a gente diz, Tem que fazer algumas coisas. Tem que ir, tem que ter um movimento também. E aí a palavra diz que requer disciplina, requer prática, persistência, ação do Espírito Santo, não só em mim mesmo, mas a ação do Espírito Santo e vida em comunhão, como vocês estão fazendo agora. Não dá para, às vezes, ter hábitos totalmente sozinhos. Os hábitos que a gente adquire em comunidade são muito mais fáceis. Os hábitos que a gente adquire em família são muito mais fáceis. Ou quando a gente tem uma amiga que ajuda a gente a lembrar sempre daquilo que você quer mudar, do que quando você tenta algo totalmente sozinho, você tende a cair muito mais fácil. E aí eu queria ler para vocês uma frase do James Smith. Esse é o autor do livro que a Úrsula citou ontem. E depois eu vou mostrar de novo a capa do livro aqui para vocês, que quem quiser comprar, eu super indico também a leitura desse livro, Você é o que você ama, do James Smith. E aí, esse livro fala sobre esses hábitos, sobre aquilo também que a Úrsula esteve pregando ontem, e ele diz, nossos apetites estão sendo treinados e habituados. Podemos não perceber como estamos sendo veladamente treinados para ter fome e sede de ídolos que jamais podem nos satisfazer. Todos os dias nós somos treinadas a ter fome, necessidade de coisas que não nos satisfazem. Como diz o autor de Eclesiastes, é correr atrás do vento. E nós corremos inúmeras vezes atrás do vento. E temos fome e sede disso. E são ídolos que não nos satisfazem. Como família, nós já fizemos isso. Antes da nossa conversão, nós caminhamos por todos os lugares que vocês podem imaginar, procurando ídolos que não nos satisfaziam. Seitas, candomblé, cartas de tarô, anjos cabalísticos. Se a leitura é grande, na verdade. Terreiro de Umbanda, tudo que você pode imaginar a gente foi. Tentando encontrar coisas, hábitos, influências que não nos satisfaziam em nada. Cada vez mais nos colocavam num buraco, numa escuridão, em trevas, da qual a gente não tinha luz nenhuma. Era esse o lugar que nós estávamos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João 17. João 17. João 17, dos 17 e 19. São poucos versículos, mas nós queremos ler esse texto. A oração de Jesus. E ele fala o seguinte, em João 17, 17 a 19. Pai, santificai-vos na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo.
em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Aqui Jesus está orando ao Pai pelos seus discípulos e colocando a vida deles dia a dia nas mãos do Senhor. E ele diz: Pai, ali, no dia a dia deles, santifica-os na tua palavra, que é a verdade. Então a palavra de Deus, queridas, essa da qual a gente pode ler tão livremente ainda, ela é a verdade que liberta. Não existe outra que você procure que possa te trazer essa liberdade. Jesus é a palavra, diz em João. Ele é o verbo encarnado, da qual nós cremos e pode nos libertar. E aí ele diz até: eu me santifico. E o que ele quis dizer com isso? Afinal de contas, ele não tinha pecados porque ele precisava ser santificado. E ele quer falar do sacrifício dele feito na cruz. E ele ainda nem tinha feito. Ele estava falando disso. Eu me santifico para que eles sejam santificados. Eu me sacrifico para que eles possam agora ter essa vida em abundância, ser transformados ali no seu dia a dia. Mas aí vem uma outra questão, que talvez você já se perguntou muitas vezes. Próximo slide. Na igreja você recebe sempre muitos conhecimentos, e aqui nesse retiro também. Você está aprendendo tantas coisas e já, compartilha ali com o seu grupo, às vezes lá no quarto com a amiga, quanta coisa, quanto conhecimento, puxa, que especial. Mas você não consegue colocar em prática muitos deles. Você já viveu isso? De o pastor falar uma coisa lá na igreja, ou você ler na Bíblia e depois tentar e não conseguir às vezes? Ou permanecer durante um tempo e depois não mais? Esse hiato que existe entre o que eu conheço, o que eu sei e o que eu faço? Vocês sabem como se chama isso? Santificação. É algo que somente o Espírito Santo de Deus faz. Eu não consigo. Porque por mim mesmo eu não consigo cumprir aquilo que está escrito: abençoe aqueles que te amaldiçoam. É bíblico, está ali. Dar a outra face. Perdoar aqueles que te odeiam. Sabe como a gente consegue fazer isso? Porque tem vezes que você fica: eu nem acredito que eu consegui isso. Perdoar essa situação, entregar isso diante de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus quem faz. É Ele que faz a obra em nós, nos transformando todos os dias em conformidade a Cristo Jesus. O que eu preciso fazer é admitir as minhas fraquezas, a minha vulnerabilidade, colocar minhas imperfeições diante de Deus. De Deus, eu não sou nada. A minha vida pertence a Ti. A minha vida cotidiana, por isso que eu digo, o dia a dia com Deus é o discipulado dele com a gente. A gente ouve essa palavra na igreja, discipulado, né? E aí a gente vai lá, às vezes faz discipulado com o pastor e tudo mais, mas o Senhor nos faz discípulos dele, né? Nos discipula todos os dias ali nessas coisas corriqueiras, como eu disse. Desde o esperar na fila de um supermercado até perder uma chave. O Senhor está nos discipulando, nos mostrando. E em 1 Coríntios, eu quero só ler esse texto, porque ele é muito conhecido em casamentos, mas na verdade não necessariamente ele é um texto para casamento, né? 1 Coríntios 13, o versículo 12 diz assim: agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro no espelho, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecereis plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. O que isso tem a ver agora? É que talvez você não tenha e nem tenha como ter conhecimento de todas as coisas de Deus. Porque nem todas nos foram explicadas também. O Senhor diz isso, porque Ele diz que nós não teríamos capacidade de entender todas as coisas. Então Ele nos deu
algumas para serem e foram explicadas. Aí ele diz que a gente vê como um reflexo no espelho que não é muito nítido, e isso também parece um pouco estranho, porque hoje nós temos espelhos que refletem a nossa imagem maravilhosamente bem. Mas na época de Paulo, o espelho nada mais era do que aquela sua bacia de inox bem já gasta, né? Tenta se olhar lá para você ver alguma coisa meio nítida. Não vê com muita nitidez. E era isso que eles tinham, né? Nada mais do que uma placa de metal não muito nítida, talvez. Era isso. E ali, ele diz, hoje nós não conhecemos totalmente, mas um dia conheceremos completamente. Por isso a santificação, queridas, essa caminhada com Deus não é uma coisa que para aqui. Ok, eu fui para o retiro, eu conheci esse Jesus, e agora tudo certo na minha vida. Não. É todos os dias com esse Senhor. Ali, no pão com banana do café da manhã, até a hora de se deitar. E enquanto eu descanso, também com este Deus. Em todo o tempo, o seu Espírito Santo está comigo. Em Gálatas 5, 16 e 17 diz: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra a natureza humana. Os dois são inimigos, né? Por isso é tão difícil às vezes, né? Porque nós somos, sim, simultaneamente pecadores e justos. E essa realidade permanecerá até a volta de Cristo, o dia em que não haverá mais lágrimas, nem choro, nem pecado, nem intriga, nem desavenças, mais nada disso. Então, sim, você vai ter dias em que voltará aos velhos hábitos, mas o Espírito Santo de Deus vai dizer: não, por aqui não. Vamos recomeçar. E hoje é dia de recomeçar. Hoje você terá a oportunidade aqui nesse lugar de recomeçar. Se você está distante dessa caminhada. Se você não tem seguido a esse Cristo, ou deixado que o Espírito Santo age em sua vida, né? E sabe algo bem precioso? E não por último eu quero falar para vocês sobre disciplinas espirituais. Se você nunca ouviu falar sobre isso, eu quero dizer que elas existem. E elas são algo também do discipulado de Deus deixado a nós na Bíblia, da qual Ele nos forja dia a dia e que calibra o nosso coração. Eu achei interessante que o autor do livro, ele disse que as disciplinas espirituais, elas calibram o nosso coração. Como uma bússola, né? Quem já viu uma bússola sabe que a bússola ela precisa ser calibrada, senão ela não direciona mais para o lugar certo, né? Ela não sabe mais onde é norte e sul. Ela precisa estar calibrada, né? Eu até tenho uma bússola num relógio meu, e antes de você utilizar essa versão da bússola, você tem que calibrar ela. Você precisa pegar o teu braço e fazer um formato de 8, assim, para calibrar a bússola. Então, as disciplinas espirituais são aquilo que calibram o nosso coração em direção ao Senhor. Agora, as influências que nós recebemos deste mundo, as vozes que nós ouvimos, também às vezes de pastores, que não têm o coração firmado em Cristo, mas sim nas coisas materiais deste mundo, descalibram o nosso coração. Nós estávamos orientadas olhando para Cristo, mas quando de novo deixamos que o nosso coração se encha desses hábitos, nós começamos a virar e caminhar em outra direção. Isso é perigoso. E aí o Espírito Santo de Deus está ali. Então eu queria apresentar para vocês algumas das disciplinas espirituais que existem. Ficou pequenininho esse negócio, né? É culpa do meu marido, foi ele que fez isso aqui. Entendem? É isso aí que eu digo. É disso. Não, brincadeira, mas foi ele que fez mesmo. Mas brincadeiras. Disciplinas espirituais que nós encontramos nas Escrituras. Existem mais do que essas, tá, queridas? Só vou citar aqui elas. Silêncio, simplicidade, solitude, tempo de estar recolhido sozinho, serviço, confissão de pecados, descanso. Você já chegou a pensar que descansar é algo que Deus está
dando como uma disciplina espiritual na sua vida, em direção a Ele. Adoração, memorização da palavra, oração, jejum, meditação, estudo da palavra. E talvez você possa encontrar outros tantos. Tem 2 livros até. Esse livro de baixo, do Richard Foster, se chama de Celebração da Disciplina. Ele fala sobre disciplinas espirituais. Eu indico ele a leitura. Se chama, então, Celebração da Disciplina. E esse de cima é o Você é Aquilo que Ama, que nós estamos falando, né? Então, são 2 livros que eu indico a leitura. Uma fala sobre essa questão dos hábitos, da prática espiritual, né, na nossa vida. Também fala das disciplinas espirituais, mas esse vem a conectar e são 2 livros bem interessantes de leitura. E para que servem, então, essas disciplinas espirituais? Volta aí, elas querem continuar copiando, vai lá. Para que serve isso? Eu preciso fazer tudo isso? É uma obrigação? Para que eu faço isso? Para que Deus olhe lá num caderninho e veja, veja só, Luciane, você completou os 12, parabéns. Não. Não é para mérito meu, mas é porque através das disciplinas espirituais eu conheço a sabedoria do Senhor, a graça dEle, a misericórdia dEle, o perdão, a vida saudável que Ele quer me dar, o fortalecimento na caminhada de fé. Então, se afastar de tudo isso é muito perigoso. Me afasta de tudo isso que o Senhor tem para me dar e para me discipular. Então, pensem nisso. E eu quero aqui deixar citado só 3 que eu vejo como um cerne para seguir as outras. A primeira é a disciplina espiritual do estudo da palavra. E aí vem o versículo de Romanos 12, que nós estamos falando aqui desde o primeiro dia. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Como isso acontece? Magicamente, não. Disciplinas espirituais não são fórmulas mágicas para se chegar a Deus. Tá? Elas são bênção do Senhor para nós e condução para Ele no Espírito. É a santificação que Ele faz em nós. Então, quando eu estudo a palavra de Deus, leio realmente, tento entendê-la na sua profundidade, a minha mente é transformada. A minha vida é transformada por esse Senhor. E estudar a palavra de Deus é mais do que fazer o devocional de manhã quando eu acordo. Porque o devocional, ele também faz parte de uma disciplina espiritual, mas ele é um impulso, né? O devocional é um impulso para o seu dia. Mas o estudo mesmo da palavra é quando eu procuro agora, através às vezes de um estudo bíblico, de um comentário, de um livro, da própria Bíblia, ler, reler, isso aqui eu não entendi, eu vou marcar, eu vou procurar, talvez o meu pastor, no meu líder, vou tentar encontrar nas, né, pessoas que têm conhecimento aí de línguas originais, né, das escrituras, vão procurar saber e tudo mais. Puxa, mas eu não tenho isso, mas procure saber quem tem. Porque esse mundo é rodeado de verdades. E que muitas vezes nós recebemos um vídeo no WhatsApp e achamos que aquilo é coisa de Deus. Mas não é. São distorções bíblicas nas bocas de falsos profetas. E nós cremos naquilo e compartilhamos adiante. Você já pensou que perigoso isso? Você compartilhar adiante em verdades bíblicas porque você não lê a Bíblia? Porque a disciplina espiritual do estudo está cada vez mais longe de nós. Cada vez mais a gente tem se alimentado de milhares de coisas, menos a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós temos fome desse Senhor, sede desse Senhor, e que Ele é o único capaz de saciar essa fome e essa sede.
Mas muitas vezes nós nos suprimos de tantas outras coisas e menos dele. Então, queridos, a disciplina do estudo, ela exige sim concentração, percepção, reflexão, repetição. Vocês entendem essa questão do hábito? Para a gente criar um hábito na nossa vida, a gente precisa de repetição. Eu ia mostrar um vídeo para vocês aqui, mas eu nem vou mostrar, eu só vou explicar um estudo uma vez que uma pessoa fez. Talvez vocês já tenham até visto algo assim, que é sobre uma bicicleta. Ele pegou uma bicicleta, um engenheiro, e fez com que ali na parte entre o guidão e os pneus, fizesse que quando ele virasse para a direita o guidão, o pneu, né, para a direita o pneu vai para a esquerda, e assim vice-versa. Vocês entendem? Aí ele tentou andar com essa bicicleta. Obviamente, ele estava acostumado, em sua vida inteira, ele tinha o hábito de andar com a bicicleta que ia para o lado certo. Ele não conseguiu. Ele levou 8 meses para aprender a andar com essa bicicleta. E então ele conseguiu. Né? Mesmo conseguiu direcionar o seu cérebro para o lado contrário. Ele tinha um filho de 3 anos, que tinha recém aprendido a andar de bicicleta. Ele fez a mesma coisa na bicicleta do filho dele, de 3 anos. E o filho dele, em 10 dias, aprendeu a andar com essa bicicleta. Vocês sabem o que isso significa? O quanto é precioso que nós ensinamos a palavra desde a infância. Conhecemos o nosso Senhor. Criamos esse hábito, essa disciplina espiritual da palavra de Deus na nossa vida. Porque depois, conforme nós vamos nos enchendo de muitas coisas, e se vocês olharem aquele painel que a gente fez lá atrás, são vários hábitos que rodeiam o nosso viver, fica difícil direcionar, né? E aprender. E sabe de uma coisa? Depois de 8 meses andando com essa bicicleta, ele fez o teste se ele conseguia andar com a outra, a normal. O que aconteceu? Ele só caía com a normal, mas em 20 minutos ele voltou a andar com a normal. Entendem o que isso significa? Voltar a velhos hábitos? E aí o Senhor nos quer fazer, através desse estudo atento e cuidadoso, entender a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a nossa vida. A próxima disciplina espiritual só ainda a da oração. Filipenses 4, 6 e 9 diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradeçam a Ele por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, que guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A oração ela é maravilhosa, porque é uma comunicação que Deus nos deu com Ele. Vocês já pensaram nisso? A oportunidade de conversar com o Criador de tudo isso aqui que vocês olham por essa janela. E Ele ouvir. Isso é maravilhoso o que Ele fez. E através da oração nós mudamos Deus? Você não muda o Senhor. Ele faz a obra dele apesar de você não orar. Mas Ele mesmo assim quer que você seja participante disso. Ele te incentiva, Ele diz: traga diante de mim as tuas orações e eu vou responder a elas. Então o Senhor muda a nós através das orações, as nossas vontades, aquilo que está no nosso coração. Portanto, eu quero deixar umas dicas bem rapidinhas aqui para vocês. Protejam as manhãs de vocês. A Úrsula falou um pouco sobre isso. Evite correr já no primeiro segundo para as redes sociais. Faça uma oração de gratidão a Deus, porque você pôde acordar naquela manhã. Segundo, lembre a você mesmo que você pertence a Deus e que sua vida é dele e que isso basta, a graça dele basta sobre a sua vida. Terceiro, ore, então, ao longo do seu dia com esse Senhor. Ontem ainda nós estávamos ali, alguém citou que gosta de dirigir sozinha, né? Foi a Rosa. E eu falei: eu também gosto. Eu gosto de dirigir sozinha porque eu vou conversando com Deus. Acho que quem olha para o lado de fora de carro deve pensar que sou doida, porque além de conversar, eu coloco um louvor, eu começo a chorar. Estou caminhando lá e conversando com Deus. É tão gostoso poder ter esse tempo com o Senhor ao longo do nosso dia. Converse com Ele. Coloque isso diante do Senhor. E também antes de dormir, ore a este Deus.
E não por último, a disciplina espiritual do jejum. Eu falei que eu ia falar sobre 13 e essa é a última. Jejum. Algo que cada vez mais também estamos distantes do jejum. Porque o jejum, ele tem a característica de pegar lá no profundo, em algo muito essencial para nós, que é comer. A nossa fome. Né? O jejum, queridas, para quem ainda não tem entendimento disso, é a gente se abster de algum período de refeição durante um tempo da sua vida. Para que eu vou fazer isso? Para barganhar com Deus alguma coisa? Para dizer, olha Deus, veja bem, eu não estou mais almoçando, faz 2 dias. Tu podia dar alguma coisa para mim. Não, não é para isso. Nós jejuamos quando nós precisamos de sustento do Senhor, diante de momentos muito difíceis de nossa vida. Nós jejuamos ao Senhor para nos submetermos à vontade dEle quando estamos diante desses desafios, da qual a gente não consegue entender a direção para onde ir. Então você jejua. E para arrependimento. Quando está difícil de você perdoar um irmão, está difícil de seu coração ser quebrantado diante de uma situação, você jejua ao Senhor e diz, Deus, eu quero entregar este momento diante de Ti e a me abster desse alimento. E então você faz isso. E ali o Senhor nos encontra. O que eu achei fantástico de entender em relação ao jejum é que muitas vezes, quando a gente se encontra nos momentos de tribulação, que eu acabei de dizer, de dificuldades de perdoar alguém, ou ainda de insubmissão, o que a gente faz? Come cada vez mais. Né? Em vez de entregar este momento diante do Senhor, a gente às vezes come. E come, porque eu preciso comer isso, porque hoje eu não estou bem. É só o meu cafezinho depois do almoço com um pouquinho de chocolate que vai trazer a resposta que eu preciso. Como é que eu posso trocar a graça do Senhor pelo meu cafezinho depois do almoço com chocolate? Então, tragam as suas ansiedades diante dele. Claro, querida, se você passa por alguma doença como diabetes, anemia ou tudo mais, você precisa fazer isso de uma outra forma. Existem outras formas de jejuar. Você pode jejuar, por exemplo, de redes sociais, deixar de lado um pouquinho o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, por alguns dias, e se concentrar na leitura da palavra e oração ao Senhor. Televisão, os doces, que às vezes são um mau hábito que a gente pode ter em excesso, o consumismo, como nós falamos antes, jejuar, vou ficar esse mês inteiro, eu não vou comprar nada que seja supérfluo, só o essencial para viver. Dá para jejuar de outras formas. Então, queridos, nós queremos ter hábitos que são para o bem da nossa vida aqui e para a vida eterna. Nós precisamos entender essa vontade do Senhor e essas disciplinas espirituais dele na nossa vida. E eu quero convidar o grupo de louvor também a vir aqui à frente. E se você gostaria de, nessa manhã, poder dizer, Senhor, eu quero deixar esse hiato da minha vida entre o conhecimento que eu tenho e a prática que eu não consigo fazer nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, que o Santo Espírito fale comigo neste momento. Eu quero essa mudança de vida da qual foi falada. Eu quero entender esse Senhor que influencia tudo aquilo que eu vivo. Viver, ser transformada à imagem e semelhança desse Senhor. Né? Viver essa influência do Senhor que é perfeito na nossa vida. Se você gostaria de poder ter esse momento, eu quero convidar todas vocês a ficarem de pé agora. Pense em tudo que você tem feito e que você gostaria de entregar diante do Senhor nessa manhã, no seu dia a dia, naquilo que você tem vivido e você gostaria de trazer diante dele. Que você gostaria de dizer, Senhor, está nas tuas mãos, me ensina esse ser como você, através do teu Santo Espírito. E eu quero convidar você a vir aqui à frente. Venha aqui na frente e tome essa decisão hoje de poder viver
dessa forma diferente que o Senhor quer para ti, dessa transformação de vida. Não tenha vergonha de poder dizer: Deus, eu quero recomeçar. Ou se você nunca teve esse encontro com Jesus também, hoje é o tempo. Vem aqui na frente. Eu quero, Senhor, poder de novo estar contigo. Pode chegar mais próximo, amém? Vamos chegar diante do nosso Deus com o coração arrependido e querendo mudança.